Amém? Tome comigo a Bíblia Sagrada. Você que tem a palavra de Deus, tome-a em suas mãos. Amém? Eu te convido ao 6º livro da Bíblia. É o livro de Josué. Amém? No livro de Josué, Jesus nos é revelado como capitão da nossa salvação. Tome o livro de Josué, 6º livro da Bíblia. E você lembra que 6 é número do homem, né? No 6º dia Deus criou o homem. Aleluia. O nome de Josué aponta para Jesus, né? Yehoshua em língua original, Yeshua em língua aramaica, mas tem o mesmo sentido, né? O Deus que salva, e Ele salva o homem que foi criado no 6º dia, o homem que caiu. Glória a Deus. Mas ainda que o primeiro Adão tenha sido imperfeito, o Senhor nos enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, aquele que não caiu, mas aquele que prevaleceu. Glória a Deus. Tome comigo o livro de Josué. E se você não conhece o livro, leia o livro todo. Amém? Você vai gostar muito dessa narrativa. Glória a Deus. Capítulo 9, livro de Josué, capítulo de número 9. Tome comigo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A epígrafe do texto é o acordo ou a aliança com os gibeonitas. E diz a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós? De onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco, e este pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram nossos.
E estes odres que enchemos de vinho eram novos. Ô Kennedy, me dá retorno nesse microfone também. O outro. E estes odres que enchemos de vinho eram novos. E ei-los aqui já rotos. Estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado a teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Pai amado e santo, é a tua palavra, Senhor, fiel e verdadeira. Espírito de Deus, toca a nossa mente, toca o nosso coração, Pai. Prepara a nossa alma para a semeadura da tua palavra. Fala conosco, cumpre propósitos eternos em nossas vidas, através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Queridos amados, nós estamos em uma altura da narrativa do livro de Josué, em que Josué vem desenvolvendo uma grande e exitosa campanha militar de conquista e posse da terra que Deus havia com promessa dado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós estamos em um momento em que Josué, ele
está cumprindo o desígnio do Senhor, porquanto Moisés, a quem Deus usou como instrumento para tirar o seu povo das garras do faraó, para tirá-los da servidão na casa de Faraó. O Senhor que havia guiado e cuidado dia após dia daquele povo, sob a liderança de Moisés, durante 40 anos de peregrinação no deserto. Agora Moisés era recolhido pelo Senhor, e Josué, o seu moço, Josué, o seu ajudante de ordens, Josué, o seu homem de confiança, era designado pelo Senhor para que agora assumisse a liderança do povo de Israel. E seria dado a Josué agora a incumbência de capitanear a conquista da terra que Deus, com promessa, havia dado aos seus pais. E Josué agora, ele se vê diante de um grande desafio, porque sabe, suceder quem fracassa não é tão difícil. Assumir empresa em falência não é algo tão difícil. Quando você consegue fazer um trabalho melhor, então não é tão difícil assim se destacar. Mas assumir algo que vai muito bem não é fácil. Estar na sombra de uma grande personagem não é algo fácil. Você recorda que quando Salomão, ainda jovem, é colocado sobre a sua cabeça a coroa que esteve na cabeça de seu pai Davi, o grande rei Davi. Davi a quem Deus grandemente abençoou, Davi a quem Deus constituiu o rei de Israel, Davi que havia conquistado territórios, cidades e nações, expandido extraordinariamente o reino. Davi, um grande personagem na Bíblia, homem de Deus, desde a sua mocidade usado tremendamente pelo Senhor, homem que escreveu belíssimos salmos. A narrativa sobre Davi nos chama a atenção na Bíblia. Não é por acaso que muitos dos filhos dos evangélicos no Brasil e no mundo têm o nome de Davi. Davi chama a atenção. Agora Salomão é chamado para dar continuidade ao reino do seu pai, dar continuidade ao governo, e sobre sua cabeça pesa agora a coroa que esteve sobre seu pai. E Salomão, percebendo agora que ele está assumindo uma grande responsabilidade, que ele está à sombra de um grande personagem, Salomão se sente pequeno, Salomão se sente criança, Salomão se sente inseguro, e nesta condição em que ele está, ele busca a face do Todo-Poderoso. Ele busca a presença do Senhor em Gilboa, e ali ele oferece sacrifícios, e ali ele adora ao Senhor, e ele inicia as primeiras ações do seu governo, adorando ao Deus Todo-Poderoso, buscando a face daquele que é maior que o céu, maior que a terra, maior que Isaac, Jacó e Abraão, maior que Davi, maior que todas as coisas. Ele se volta para o Senhor e busca no Senhor ajuda, e busca no Senhor direção, e adora ao Todo-Poderoso. Parece até que ele leu, mas se não leu, estava no mesmo Espírito que inspirou a palavra que diz ali em Mateus 6,33: mas buscai em primazia o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que Deus sabe que você precisa, Deus sabe que você as necessita, Ele vai acrescentar. Ele não vai dar, Ele já deu, aleluia, mas Ele vai dar acréscimo àquilo que já deu, para suprir a tua vida. De modo que ali Salomão vai adorar o Senhor na sua busca, e a palavra de Deus vai revelar que o Senhor, Ele surge em revelação para os sonhos de Salomão. O Senhor se revela para ele, fala com ele em sonho, e naquele sonho
O Senhor diz a Salomão: tenho me agradado de ti, tenho me agradado e recebido a tua oferta, o teu culto e a tua adoração. Me pedes agora o que tu queres. Sabe, o Todo-Poderoso está se dirigindo a um jovem que está debaixo de uma grande responsabilidade. Está se dirigindo a um jovem na plenitude das forças da vida e diz para aquele jovem: me pede o que você quiser. Salomão podia pedir: Senhor, eu não quero morrer, eu quero que eu viva eternamente. E o Senhor já tinha dito: me pede o que quiseres. Salomão podia ter dito: Senhor, eu quero que o Senhor me dê todo o ouro do mundo e todos os reinos do mundo sejam meus. Eu quero governar toda a terra. Deus já tinha dito para ele: me pede o que você quiser. Deus não lhe vetou nada, mas disse: me pede o que você quiser. E quem está falando com Salomão não é qualquer um. Quem está falando com Salomão é o Criador dos céus, é o Criador da terra, é aquele cujo pensamento não pode ser contido, é aquele de quem é o querer, de quem é o efetuar, é aquele que criou a vida e sustenta a vida, é o Criador do universo e o sustentador da sua própria criação. Salomão, diante desta pergunta: me pede o que você quiser, eu não estou te vetando nada, me pede o que você quiser e eu vou te dar. Então Salomão, diante desta abertura que Deus lhe dá, ele se coloca na presença do Senhor e diz: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei o entrar e não sei o sair, eu não sei o discernir entre bem e mal, entre a esquerda e a direita. Quem sou eu, Senhor, para governar este teu tão grande povo? Ah, Senhor, eu te peço, me dá sabedoria para que eu possa governar bem o teu povo. Me dá sabedoria para que eu possa cumprir bem a expectativa que o meu pai tinha sobre mim, a expectativa que o Senhor tem sobre mim ao permitir que eu seja rei sobre este teu grande povo. E o Senhor, diante deste pedido, fica feliz. Deus, diante deste pedido, fica ainda mais alegre, porque ele diz a Salomão: eu te disse, me pede o que você quiser e eu vou te dar. E você podia ter me pedido para destruir, para derrotar todos os adversários de Israel que habitam em volta das fronteiras, e nada disso você me pediu. Você podia ter me pedido todo o ouro e toda a prata e eu te daria. Você podia ter me pedido vida longa, vida eterna, eu te daria. Você podia ter me pedido, sabe, muitas coisas grandes e materiais e tas daria todas, mas não me pedistes nada disso. Antes buscaste me agradar, antes pensaste na grande responsabilidade que tens sobre ti em cuidar deste meu povo. Me pede sabedoria para saber a diferença entre o bem e o mal, para discernir entre a esquerda e a direita, para fazer bem ao meu povo. Eu te darei sabedoria, e ninguém terá sabedoria como te darei depois de ti sendo rei. Olha, também te darei o que não me pedistes. Eu sei que tu precisa. Eu vou te dar paz, eu vou te dar paz do teu reinado, e também eu te darei prosperidade, ouro e prata. Eu te abençoarei naquilo que tu não me pedistes nas outras coisas. Sabe, esse pedido de Salomão também revela que ele já havia por antecipação recebido de Deus antes que ele o pedisse, porque diz a palavra que antes que a palavra seja formada em nossa boca, e o Senhor já sabe. Esse pedido que Salomão faz ao Senhor, me dá sabedoria, já revela em si mesmo que antecipadamente o Senhor já lhe tinha visto o anelo do coração e já lhe tinha concedido sabedoria.
Aleluia, bendito seja Deus. E esta é a situação de Josué também. Ele está sucedendo Moisés e ele tem sobre si uma grande responsabilidade. E antes que ele ocupasse a terra, ele tinha um primeiro grande desafio. Moisés, ao tirar o povo do Egito, atravessa a pé enxuto o caminho que Deus abre no meio do Mar Vermelho. E este grande milagre, até hoje pregado, até hoje falado, até hoje filmado, até hoje relembrado e contado e recontado, ficou na história. Sabe, ele não tem diante de si o mar, mas ele tem o Jordão que naqueles dias invernais transbordava pelas suas ribanceiras, e ele não tinha ponte, não tinha barco, não tinha embarcação, e ele precisava atravessar para ocupar a terra. Ele já tem um grande desafio diante de si. E agora, o que faz Josué? Ele busca a face do Senhor, ele busca a direção do Senhor diante dos desafios. Busca a presença do Senhor diante dos desafios, te volta para o Senhor diante dos desafios, busca resposta e socorro em Deus. É assim que procede Josué. E quando ele busca o Senhor à noite, quando ele busca o Senhor de madrugada, eu não sei se ainda tem crente que ora de madrugada, mas a palavra de Deus diz em Provérbios: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam vão me encontrar. Ele busca a face do Senhor, e o Senhor se apresenta para Josué. E ao se apresentar para ele, a sua realeza é evidente, a sua glória é evidente. E Josué, preocupado, se pergunta: quem és? És tu dos nossos, ou és tu dos nossos inimigos? Mas aquele que está diante dele diz: eu sou o capitão dos exércitos de Yahvé Sabaote, eu sou o capitão dos exércitos do Deus vivo. E Josué então percebe que quem está na presença dele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele percebe que em uma teofania, quem está diante dele é o Salvador, é o Senhor. Quem está diante dele é aquele que cavalga para vencer. Quem está diante dele é aquele que diz: minha é a guerra. Ele quebra o arco, corta lanças, queima carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. E ele busca a presença do Senhor naquele dia, e o Senhor o orienta e diz para ele: olha, coloca na frente os sacerdotes com a arca da aliança, com a arca do testemunho. E quando os pés dos sacerdotes que levam a arca tocarem as águas do Jordão, que transbordam pelas suas ribanceiras, as águas, elas vão parar. Eu vou criar uma barreira invisível, eu vou criar uma barragem invisível, sabe, a mão estendida, ela vai tocar nas águas, e ela vai parar as águas, ela vai deter as águas, e as águas irão ficar impedidas de descer, e vocês vão passar a pé enxuto. Hoje eu começo a deixar evidente diante do meu povo que assim como eu fui com Moisés, assim sou contigo. E ele toma posse disso e faz do jeito que o Senhor orientou. E quando os pés dos sacerdotes que levam a arca tocam, sabe, chegam nas águas que transbordam as margens do Jordão, a glória de Deus aparece. Uma barragem invisível é levantada, as águas se detêm e o povo tem caminho livre para passar, porque ele é aquele que abre e ninguém fecha, ele é aquele que fecha e ninguém abre. Tenho posto uma porta aberta diante de ti e ninguém a pode fechar, diz o Senhor. Ao atravessar a terra, ele tem o primeiro grande desafio militar. É Jericó, a cidade amuralhada, aonde 3 carros de guerra podiam correr em cima da largura das suas muralhas. Jericó era a cidade forte, era a cidade idólatra que adorava o Deus Baal, e Jericó se sentia segura porque confiava nas suas muralhas. Há quem confie em muros,
há quem confie em recursos da terra, mas o Senhor diz para Josué: cerca a cidade, cerca a cidade, e no último dia do cerco, manda este povo dar um brado de glória, toca a buzina de guerra, aleluia, porque eu vou te entregar Jericó em tuas mãos. E quando isto acontece no último dia, a arqueologia vai mostrar, não são os muros de Jericó que vão cair, não, mas é o Todo-Poderoso, que eu faço aqui uma conjectura. Ele pega o pé e coloca em cima do muro da muralha, aquele que é maior do que os montes, ele coloca aquele cuja terra é apenas estado para os pés. Eu faço a conjectura, ele coloca o pé sobre as muralhas, e as muralhas não suportam o peso do seu pé, e elas começam a afundar na terra, a terra dentro, de modo que não há impedimento para que o exército de Israel invada a cidade, e o anátema que estava declarado sobre a cidade seja cumprido, porque tudo quanto naquela cidade foi declarado é anátema para o Senhor. Mas Acã, ele é cobiçoso. Acã, ele vê um manto. Acã, ele vê prata. Acã vê ouro e cobiça a prata, e cobiça o ouro, e cobiça aquilo que era anátema, que pertencia exclusivamente ao Senhor, e esconde, de modo que no próximo desafio, que é um desafio menor, é Ai. Não precisa muita gente para enfrentar Ai, e ele manda um agrupamento menor para guerrear contra Ai, mas eles fracassam, e Josué vai entendendo: estamos em perigo, porque o que se dirá de nós agora? Que os exércitos do Senhor foram vencidos contra o inimigo menor. Agora os amorreus, os cananeus, os heveus, os fariseus, vão se reunir contra Israel e virão dar sobre nós e tirarão as nossas vidas. Josué percebe: estamos em perigo, e ele busca a face do Senhor. Escuta, na crise, busca a face do Todo-Poderoso. Diante das situações em que o fracasso se apresenta, diante do fracasso, não desfaleça, mas busca a face do Todo-Poderoso. E você tem liberdade de dizer: Deus, por quê? Aleluia, porque isto nos sobreveio. O Senhor tem resposta de Deus para você. Quem busca em oração encontra, quem pede em oração recebe, quem bate em oração a porta se abre. E o Senhor diz para Josué: tem pecado no meio do arraial, e aonde há pecado Deus não pode operar. Aonde há pecado tem impedimento. A palavra de Deus diz: a mão do Senhor não está encolhida, nem agravado os seus ouvidos, mas os vossos pecados fazem barreira. Os vossos pecados criam impedimento entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Ele diz em sua palavra: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se corrigir dos seus erros, então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados. É como a dizer: eu vou tirar o impedimento também, e sararei a sua terra e te darei vitória, diz o Senhor. Tem pecado, aleluia, de modo que Josué usa do Urim, do Tumim, que revelam a direção de Deus, e a sorte vai terminar em Acã, e Acã vai confessar o que fez, e o salário do pecado sendo a morte, Acã será apedrejado, para que o mal do pecado seja removido do meio do povo. E agora a fama de Israel será ainda maior, porque vão se levantar contra Ai, e farão a Ai como foi feito a Jericó, e ao rei de Ai como feito ao rei de Jericó. E agora todo o povo da terra está em polvorosa, todo o povo da terra está com o coração derretido, porque sabe que este povo
povo que marcha sobre a terra não é um povo comum. Este povo que marcha sobre a terra, o Deus Altíssimo, o Deus dos céus, ainda que o povo de Canaã adorasse a Baal, adorasse a Astarote, adorasse a Maloque, oferecesse seus filhos a Maloque, ainda bebês, os colocasse no fogo em adoração a Maloque, ainda que adorassem demônios, sim, eles sabem há um Deus Altíssimo, há um Deus do céu, há um Deus que é Deus dos céus e é Deus da terra, há um Deus que dobrou o Egito com todas as suas falsas divindades e a Faraó, há um Deus que é todo poderoso, e esse Deus que é todo poderoso anda no meio deste povo, habita no meio deste povo. O coração deles derretem, e o povo de Gibeão, os gibeonitas, estes povos que estavam na rota da destruição, os heveus, juntamente com os demais da terra, os ferezeus, os heteus, os amorreus, os jebuseus, os cananeus, esses eus todos aí, a medida do pecado deles estava completa. Ainda nos dias de Abraão, quando o Senhor prometeu a Abraão a terra, Ele disse: olha, todavia vocês vão passar um tempo no Egito, porque a medida do pecado deste povo ainda não está completa. O salário do pecado é a morte. A medida do pecado desta gente ímpia não está completa. Aleluia. Mas esse povo sabe que a medida do pecado deles chegou diante do Todo-Poderoso, que a justiça de Deus se faz sentir em toda a terra. E os heveus agora têm medo, sentem pelas suas vidas, estão sabendo que há um decreto sobre eles de destruição, estão sabendo que há uma colheita da semeadura que eles têm feito no pecado e na iniquidade diante do Deus Altíssimo. E eles usam agora de artimanha, eles usam agora de engano, eles usam agora de trapaça, e vão com roupas rotas, com calçados rotos, com odres de vinho rotos, com pão emborolado. Eles vão até Josué, e eles vão parlamentar com Josué e com os príncipes de Israel, se utilizando do engano diplomático, dizendo: nós ouvimos falar da grandiosidade do vosso Deus, do que Ele fez a Faraó e ao Egito, do que Ele fez a Og, rei de Bazã, do que Ele fez do outro lado do Jordão, do que Ele fez aqui já na terra com Jericó e com Ai. E nós viemos sabendo da grandiosidade do vosso Deus, sendo nós um povo distante, nós viemos para fazer aliança convosco, nós viemos para fazer acordo, sabe, de mútua proteção convosco, para ser vossos servos. E quando Josué recebe aquela comitiva de embaixadores, ele pergunta para eles: mas não seriam vocês nossos vizinhos? Porque Josué não poderia fazer aliança com aquele povo da terra. O Senhor já havia dito que havia decretado o anátema sobre aquela terra. Aquela terra estava debaixo do anátema do Senhor, da justiça do Senhor, por causa da medida da iniquidade daquele povo. Ele não podia fazer aliança com aquele povo, mas eles vão usar de engano, de mentira, e vão dizer: não, nós somos um povo distante, olha o nosso sapato, ficou roto no caminho, as nossas vestes que eram novas e festivas, elas ficaram rotas da distância que percorremos, o nosso pão que saiu quentinho agora está emborolado, os nossos odres envelheceram, ficaram rotos, faz aliança conosco, nós seremos os vossos servos. E diz a palavra que de forma extraordinária Josué não consultou o Senhor. Sabe, quando você tem uma aliança para firmar, quando você tem um acordo para firmar, quando você vai empenhar a sua palavra, aprende uma coisa: a palavra do crente é sim e não. Oh, aleluia! Sim é sim e não é não. Os irmãos dizem aqui no Nordeste: palavra de crente salvo é prego batido e ponta amassada. Quando você faz acordo aqui na terra, o Senhor está presente no acordo. Deus contempla o acordo que você faz. Ele diz na sua palavra: se vocês da terra firmarem
acordo, entrar em comunhão de propósito na terra, Deus dá decreto no céu dizendo: estou de acordo com o que estou combinando aí embaixo. Aleluia. Palavra dada, palavra cumprida. Você comprou, pague. Aleluia. Prometeu, cumpra. Porque nós servimos a um Deus que diz: eu vigio a minha própria palavra, eu fiscalizo a minha própria palavra. Vai passar céu e terra, mas a minha palavra não passa. Eu vigio a minha palavra para dar cumprimento à minha palavra. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E agora eles dão a palavra, eles empenham a palavra, eles firmam aliança. A vida de vocês nos será preciosa. A vida de vocês nos será preciosa a ponto de que colocaremos as nossas próprias vidas em risco para socorrer a vida de vocês no perigo. Esta aliança é firmada, esta aliança é feita. Deus não é consultado. Aleluia, mas ele contempla a aliança. Bendito seja Deus. E agora, passados 3 dias, quando aquele povo avança na terra na conquista, eles chegam à cidade de Gibeá. E chegando à cidade de Gibeá, eles descobrem que os moradores de Gibeá são aqueles que foram a Josué. Eles descobrem que o povo heveu é o povo que foi a Josué e fizeram uma aliança, e juraram aliança aos príncipes, e jurou aliança a Josué. E agora os capitães do exército entendem: não podemos atacar a cidade de Gibeá, não podemos aqui fazer nada. E eles voltam e eles recuam, e a notícia chega a Josué. E quando Josué fica sabendo, e o povo começa a murmurar, Josué é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que diz: o Senhor salva. Josué era um homem de caráter, era um homem de proceder ilibado. Josué era um homem que cresceu na presença do Deus Todo-Poderoso, vendo as maravilhas de Deus operada através de Moisés no Egito. Josué estava próximo quando o Senhor falou no Monte Sinai. Josué é aquele que estava na tenda do encontro. De lá ele não saía. Moisés chegava de manhã e tinha audiência com Todo-Poderoso. A nuvem baixava e Moisés falava com o Senhor face a face, e Josué estava do lado direito observando tudo aquilo. E diz a palavra: depois da audiência, Moisés retornava para o seu trabalho diário de guiar e liderar e julgar o povo. Mas Josué e Yehoshua, Josué, o jovem Josué, não se retirava da tenda, permanecia na tenda, estava ali diariamente. Ele conhecia o Todo-Poderoso, ele sabia que servia um Deus santo. E agora o povo está murmurando contra Josué, contra os príncipes de Israel, porque fizeram aliança com os de Gibeá, porque fizeram aliança com os heveus. E agora eles não podem cumprir o mandado do Senhor. Eles não podem cumprir o mandado do Senhor de declarar destruição sobre aquela gente. Josué chama o povo de Gibeá e pergunta: por que vocês fizeram isso? E o povo de Gibeá diz para ele: nós tememos pelas nossas vidas. Nós sabíamos que havia sobre nós um decreto de morte. Nós sabíamos que havíamos sobre nós um decreto de destruição, que não tínhamos como escapar. Por isso agimos dessa maneira. E Josué, nesse 3º dia, ele vai se levantar diante do povo. Talvez alguém pense assim: agora Josué vai dar uma sentença sobre eles de morte, porque eles são mentirosos. Alguém olha para aquele povo, quem sabe pensa: eles são trapaceiros, eles são enganadores, eles são idólatras, eles são pecadores. Josué certamente agora vai puxar a espada, e alguém já estava com a espada bem afiada, dizendo: agora eles vão à morte, agora vai haver um decreto de morte sobre esses enganadores, sobre esses trapaceiros, agora vai haver um decreto de morte sobre esses pecadores. Mas Josué não puxa da espada, mas ele diz: eu manterei a aliança com vocês. Fizemos uma aliança
na presença do Todo-Poderoso. A aliança está firmada diante da presença do Senhor, e essa aliança é inquebrável, esta aliança é inabalável. Ela não foi firmada na mentira que está na vida de vocês, ela não foi firmada no engano que habita o coração de vocês, ela não foi firmada no pecado que está em vocês, nos defeitos que estão em vocês. Esta aliança foi firmada na verdade inabalável do Deus Todo-Poderoso. Esta aliança foi firmada diante da face do Deus eterno, daquele que é santo, daquele que é fiel e daquele que é verdadeiro. Agora tem uma coisa: vocês não vão viver nesta aliança da mesma maneira que vocês viviam. Até o dia que vocês chegaram no acampamento e firmaram a aliança, vocês eram mentirosos. Até o dia que vocês chegaram no acampamento, vocês eram enganadores, eram trapaceiros, eram mentirosos, eram ladrões, eram prostitutos, eram viciados, eram idólatras. Até o dia em que vocês chegaram na presença do Senhor no acampamento, temendo pela vida de vocês, mas vocês fizeram uma aliança da presença do Todo-Poderoso. Vocês não viverão mais da mesma maneira. Quem entra em aliança com Deus Santo renuncia o pecado. Quem entra em aliança com Deus Santo renuncia a vida antiga. Quem entra em aliança com Deus Santo, deixa a iniquidade, deixa a mentira, deixa o erro, deixa o roubo, deixa a prostituição, deixa o vício, para viver na presença do Senhor. A partir de hoje, vocês serão rachadores de lenha e carregadores de água. E eu tematizo essa mensagem: rachadores de lenha, carregadores de água. A partir de hoje, vocês vão rachar lenha para servir o povo do acampamento. Vocês vão rachar lenha para servir o tabernáculo e o culto do Senhor, o verdadeiro Deus. A partir de hoje, vocês vão carregar água para atender a necessidade do acampamento. E a partir de hoje, vocês vão carregar água para atender o culto ao Deus Santo. Alguém pode pensar assim: eles se deram mal. Alguém pode pensar assim: eles se deram muito mal. Aleluia, perderam a liberdade. Alguém pode pensar assim: agora vão ter que viver uma vida diferente, que eles não sabiam e não conheciam e não queriam. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: lenha na Bíblia aponta para oração. Lenha na Bíblia, entenda uma coisa: lenha não vem de qualquer lugar. Para que a lenha surja, primeiro é preciso que a árvore seja plantada. E árvore não se torna de planta de semente a árvore da noite para o dia. Quando alguém corta o tronco da árvore, o tronco da árvore é formado por elos concêntricos, e cada elo concêntrico leva 1 ano para ser formado. Às vezes o elo, o círculo é mais espesso, às vezes é mais fino. Tem a ver com a quantidade de sol, com a quantidade de nutrientes e de chuva que aquela madeira recebe. A cada ano um elo é formado. A cada ano um elo vai sendo estabelecido e a árvore começa a engrossar. A árvore começa a tomar forma, ela começa a ganhar altura e ela começa a dar frutos. Entenda uma coisa: vida de oração não é para o culto de doutrina apenas. Vida de oração não é para a consagração da mocidade apenas. Vida de oração não é apenas o tempo no círculo de oração. Mas a vida de oração é para a tua vida diária. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Para ter lenha é preciso diariamente que a árvore seja nutrida.
para ter lenha, para formar a árvore, diariamente ela precisa ser alimentada, diariamente ela precisa ser cuidada, diariamente ela precisa trabalhar internamente. E o trabalho da árvore ninguém vê, é por dentro, não é por fora. A vida de oração é particular, a vida de oração é privada. É o que Moisés fazia diariamente. Ele ia à tenda do encontro para ter audiência com Deus. Ele não começava o dia sem conversar com Deus. Uma grande responsabilidade estava sobre a vida de Moisés, e Moisés buscava diariamente cedo de manhã a face do Todo-Poderoso e dizia: me dá direção, me dá sabedoria, Senhor, me responde diante desta crise, diante deste problema. Eu coloco este projeto diante da tua face, me responde, Senhor. E a resposta de Deus vem, a resposta de Deus vem, e a árvore vai tomando forma, o lenho vai tomando forma, vai ganhando estrutura. O vendaval sopra sobre a árvore, a chuva vem sobre ela, a tempestade vem sobre ela, o seu tronco é retorcido, mas os elos estão firmados, os anéis estão estabelecidos, a aliança vai sendo mantida, e a árvore não cai, ela permanece. Passa a tempestade, mas a árvore fica de pé, as suas raízes são profundas, ela permanece de pé. A igreja do século 21 abandonou a oração. A igreja do século 21 não ora mais. Tem tanto círculo de oração, onde tem tudo, mas não tem oração. Alguém profetiza, alguém prega, alguém canta, mas ninguém ora. Tem tanta dirigente de círculo de oração que é muito mais dirigente de culto do que dirigente de oração. Tem tanta gente que vai ao círculo de oração quando a hora da oração já acabou, porque não há compromisso com a vida de oração. Por se multiplicar a iniquidade, diz a palavra, o amor de muitos esfriará. Mas eu tenho uma visão de Deus que está em Jó 14 para você. Ainda que a tua vida de oração não exista mais, ainda que o teu tempo de intimidade diária com Deus não exista mais, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus revela em Jó 14 a esperança para a árvore cortada, cujo tronco na terra, a raiz morreu, a raiz da terra seca secou. Recebe esta palavra: ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará de novo, ao cheiro das águas terá broto novo, e verá outra vez. O Senhor está restaurando nessa manhã a tua vida diária de comunhão, a tua vida diária de intimidade e de oração na sua presença. Você não vai dizer ora por mim, mas você vai dizer eu vou orar contigo. Você vai dizer assim, ora comigo, porque eu vou orar contigo, e o Deus dos céus vai responder. Oh, aleluia. Lenha é necessária. Sem lenha não tem fogo. Mas para ter fogo é preciso ter lenha. E Deus não trabalha com lenha verde. A lenha, ela tem que chegar à estatura. A árvore não pode ser cortada antes do tempo. Tem gente que o caule, só porque ganhou um diâmetrozinho, aleluia, meu pastor diz, aquele que crê não se apresse. Aprende uma coisa: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu tenho uma chamada, espera o tempo de Deus na tua vida. Quando a árvore está pronta, aprende, o lenhador aparece. Quando a lenha está pronta, quando a árvore está pronta, o carpinteiro da Galileia aparece. Aleluia, espera o tempo de Deus na tua vida. Deus também não trabalha com a árvore no seu estado natural. Não, a árvore tem que ser trabalhada. Para ter lenha é preciso tirar a árvore do estado natural. Sabe, na igreja tem muita gente no estado natural, é crente, mas está no estado natural. Deus não faz fogo, oh glória, com a árvore no estado natural.
tem que mudar o estado da árvore. Aleluia. É por isso que tem crente no nosso tempo que ouvida os cultos de doutrina. Eu gosto de estar onde eu vejo profecia. Eu gosto de estar quando é festa. Aleluia. Mas quando é terça-feira, sabe, eu não gosto tanto de estar. Aleluia, oh glória. Mas deixa eu dizer para você, é no culto de doutrina que o teu estado natural vai ser mudado. É no culto de doutrina que Deus vai trabalhando o teu estado natural, para que ele seja moldado, segundo o modelo da sua palavra. Sabe, quando alguém não conhece o Senhor, a palavra é como espada. Sabe, ela tem duas lâminas, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, e penetra o coração do pecador, a divisão de alma e espírito, para revelar a ele a salvação de Deus. Mas quando alguém está na igreja, ainda no estado natural, sabe, o tempo passa, os anos passam, a árvore vai engrossando, e para mudar a árvore do seu estado natural, o Senhor usa o seu servo no culto de doutrina, o rachador de lenha, mas não dá para ele uma espada, ele recebe um machado. Aleluia. É maiotia raia. O que muda estado de árvore grossa, que não muda o estado, está em estado natural. Para alterar esta árvore, o lenhador recebe um machado, não é uma espada. Oh glória, e no culto de doutrina, em nome de Jesus, recebe, pá, aleluia, dói, eita, deixa doer, vai, pá, oh glória, bendito seja Deus. Doeu, pastor, deixa doer, recebe a palavra. A doutrina, alguém já disse, não mata crente, o que mata crente é pecado, porque o aprisiona no estado natural. E o homem no estado natural, ele tem uma natureza caída. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Igreja onde não tem lenhador, igreja que não tem alguém com machado na mão para mudar o estado natural de árvore, ela está fora do propósito de Deus. O lenhador cortava, divide ela em achas, e depois que as achas estão todas quebradas e divididas, o Senhor diz ali, através da boca do profeta Jeremias, no capítulo 18: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Ele pega o vaso roto, ele pega o vaso que está naquele estado natural, ele quebra e faz de novo. Eu tirarei o coração de pedra e darei um coração novo, um coração obediente, um coração sensível. Ele muda a natureza caída e ele dá uma natureza nova. Ele habita o seu espírito naquele que antes estava em estado natural. Ele diz: eu e o Pai vamos até ele e nele faremos morada. A glória de Deus, a presença de Deus envolve aquele que se envolve com a sua presença. Aleluia. É preciso nascer de novo. É preciso passar pelo machado do carregador de lenha. Depois que as achas estão estabelecidas, o lenhador toma cada acha daquela e ele agora tem que carregar. Aleluia. Tem que levar para o tabernáculo, tem que tirar da floresta, do lugar distante, e levar para perto do Senhor. Me buscareis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei achar por vós. Ele toma o lenho, coloca nas costas. O Senhor Jesus declara: quem quiser vir após mim, aprende isso, porque isso é evangelho, não é engano. Rebasteia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma o lenho, coloca nas costas. Toma o lenho, coloca nos ombros. Sebasteia, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Diga não à natureza carnal, à natureza caída. Venha após mim, venha após mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entrou em aliança comigo, diz o Senhor, não poderá mais viver da mesma maneira. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor.
O Espírito de Deus trabalha, diasteia, a alma, o coração e a vida. Ele faz metanoia, ele muda a mente, ele muda a percepção, ele muda como você vê, como você escuta, como você pensa, como você entende, como você reage. Ele dá domínio próprio, ele interfere na tua vida para modelar a teia, dar as teia. Oh glória, rachadores de lenha. E quando a lenha chega, aleluia, ela vai para o altar. Quando a lenha chega, porque diz a palavra, o fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. Oh, tira a cinza velha, tira a cinza do passado. No passado eu falava em mistério, não falo mais. No passado Deus falava comigo, eu não escuto mais a voz de Deus. No passado eu já levantava de manhã sedento de orar e de ler Bíblia. Hoje em dia eu levanto de manhã e eu só penso na série da Netflix. Eu levanto de manhã e só penso nos problemas da vida. Eu levanto de manhã, nem me lembro que Deus existe. Oh aleluia. Tira a cinza velha, coloca a lenha nova, vida de oração, vida de comunhão no altar. Esteia, alemias timineia, e o Senhor vai mandar fogo. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o sacrifício só é sacrifício, o holocausto só é holocausto quando tem fogo. E para ter fogo é preciso ter lenha. Os que estavam em Jerusalém ficaram buscando a promessa, até que chegou o tempo, até que chegou Pentecostes, e o vento veemente, impetuoso encheu a casa, e viram sobre eles, sobre cada lenho, línguas repartidas como de fogo, sobre os rachadores de lenha. Deus derrama fogo e a sua glória e a sua presença. Mas esses gibeonitas foram chamados não apenas para serem rachadores de lenha, o Senhor os chamou também para serem carregadores de água. Rachadores de lenha, carregadores de água. A água na Bíblia fala da palavra de Deus. Ela limpa. Jesus vai dizer para os discípulos: vocês já estão limpos pelo poder da palavra que vocês têm ouvido, pelo poder da palavra que lhes tenho falado. A palavra penetra e limpa, tira a sujeira, tira as trevas, tira a escuridão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Alguém, e os nutricionistas dizem isso, nós somos aquilo que comemos. Se nós nos alimentamos bem, nós estaremos bem. Mas se você se alimenta de alimento ruim, de alimento estragado, de alimento venenoso, o teu corpo vai sofrer, a tua saúde vai degenerar, porque você é o que você come. Então deixa eu dizer para você, não me admira que Jesus diga: come a minha palavra é alimento. O homem de Deus, ele é chamado a comer a palavra, e ele coloca a palavra na boca. O profeta diz: na boca era doce como mel. Ela é doce como mel. Ela traz vida, ela traz alegria, ela traz força, ela traz vigor, ela traz vida. Oh, alaia, time nesta, alaia, time que me nesta. Ei, come esta palavra, ela vai mudar quem você é. Come esta palavra, ela vai te dar estrutura. Leia a Bíblia, leia quando você acorda, leia ao meio-dia, leia a Bíblia à noite, busca a palavra de Deus. A gente tem muito crente fraco nos nossos dias. É aquele crente que quando encontra o pastor diz: pastor, eu estou fraco. Aleluia. Oh irmão, ora por mim que eu estou fraco. Eu estou fraco, eu vivo fraco. Sai da fraqueza, Jesus é a tua fortaleza.
examine esta palavra, se alimente desta palavra, ela tem vida para você. Quem lê Bíblia, quando vai orar, diz: Senhor, está escrito na tua palavra. Quem lê Bíblia, quando surge a situação, ele diz assim: está escrito. Alguém pede um conselho e ele diz: a palavra de Deus diz assim. Oh glória, vai corrigir o filho, ele diz: olha, a Bíblia Sagrada fala assim. Aleluia. Oh glória, a Bíblia orienta assim. O patrão está em crise, pede a ele: meu filho, me ajuda aqui, como é que a gente faz? Aí ele diz: vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz: o coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Vamos pedir a bênção do Senhor. Oh glória, viva a Bíblia, pense na Bíblia, coma a Bíblia, receba a estrutura da palavra de Deus na tua vida. A palavra de Deus é associada à água. A água gera vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles gibeonitas tinham que prover água, mas o problema era que aquele território não tinha água em todo canto. Abraão peregrinou ali, Isaque peregrinou por ali, Jacó peregrinou por ali, e para eles obterem água era preciso cavar o poço. Oh glória, Manastéia. Você vai notar que nas peregrinações dos patriarcas haviam 3 elementos: o poço, o altar, a tenda. Oh glória a Deus. É preciso cavar o poço. Quando Isaque esteve em Gerar, terra seca, quando Isaque peregrinou por Gerar, muito calor, terra pedregosa, aonde ninguém plantava, aonde o pasto era escasso, aonde o alimento era escasso, aonde as cidades tinham desemprego, aonde havia violência, crise e muita inveja. Oh glória a Deus. Isaque vai peregrinar ali, e ele pensa em ir para o Egito, porque no Egito tinha água, porque no Egito o Nilo banhava as suas margens, e se podia plantar nas margens do Nilo, irrigando a água. Ele pensa em plantar no Egito, ele tinha sementes, mas o Senhor diz para ele: não vá para o Egito, peregrina no território da minha promessa, peregrina neste lugar. Oh glória, eu sou Deus de Abraão, eu vou multiplicar a tua semente, eu darei a ti as terras da peregrinação de teu pai Abraão, porque Abraão ouviu a minha voz e obedeceu a minha vontade. Isaque dá ouvidos à voz de Deus, não desce para o Egito, e agora ele precisa de água, mas para Isaque obter água é preciso cavar o poço. Oh glória! Para obter água é preciso cavar o poço. Alguém quer água, mas não quer fazer muito esforço. A vida moderna deixa o crente muito acomodado. Você abre a torneira em casa e tem água. Aleluia, glória a Deus. Tem lugares que você pode beber, no Brasil não, mas na América do Norte você abre a torneira e já pode beber a água da própria torneira. Aleluia. É potável, é limpa, é de qualidade. Mas naquele tempo, para obter água, era preciso cavar o poço. Deixa eu dizer para você ser alcançado pelo poder desta palavra, é preciso esforço, é preciso interesse, é preciso dedicação. Tem crente que não vai a uma escola dominical, tem mais de 10 anos. Oh, lemanda camesteia. Aleluia. A palavra estudar faz doer os seus ouvidos. A palavra examinar a Bíblia, aquela Bíblia que ele só pega para ir no culto e voltar. Oh glória a Deus. Se é que ainda carrega a Bíblia na mão, bendito seja o nome do Senhor. Tem crente que não lê Bíblia há tanto tempo, que se abrir a Bíblia fica perdido sem saber onde é que estão os livros, se é a esquerda ou se é a direita. É preciso cavar o poço.
Nunca foi tão acessível a palavra, nunca foi tão acessível o conhecimento da palavra, mas eu nunca vi tanta gente desinteressada como nesses nossos dias. Querem a água, Esteia, na torneira, querem a água. Olha, é preciso cavar o poço, essa água é preciosa, é preciso cavar o poço. Essa água não dá em qualquer lugar, ela é cristalina, é preciso cavar o poço. Cava o poço. Amém? Agora eu louvo a Deus por uma coisa, porque você pode cavar o poço e dizer, mas a terra é seca, não vai ter água. E aqueles que o Senhor convocou e chamou para ser lenhadores e carregadores de água, Ele não disse para eles que eles tinham que se responsabilizar pela água. Não. O Senhor disse que eles tinham que carregar a água, que transportar a água, que prover a água. E o que é que eles tinham que fazer? Cavar o poço. Ele disse a Isaac, peregrina nesta terra. Ele falou para Abraão, peregrina nesta terra. Ele disse para Jacó, peregrina nesta terra. Oh glória! Mas Senhor, a terra é seca. Deus não está mandando você avaliar o território, Ele está mandando você peregrinar, cavar o poço. Agora veja a maravilha que eu vejo aqui, a revelação de Deus que eu vejo aqui. Presta bem atenção. Isaac cavou o poço aonde ninguém cavava, aonde ninguém acreditava, e Deus colocou a água. O teu trabalho não é dizer onde está a água, é cavar o poço para carregar a água. Cava o poço que o Senhor vai colocar água. Olha, o abençoado abençoou o território. Isaac cavou o poço, apareceu a água. Isaac semeou naquela terra onde ninguém semeava, e aquela terra que vivia debaixo de maldição, porque a terra ficou debaixo de maldição por causa do pecado do homem. Mas o abençoado abençoa a terra, por onde pisa, aonde passa, aonde toca, aonde cava, Deus coloca água. Aonde tem água, tem vida. Aonde tem água, a semente brota. Aonde tem água, o gado engorda. Aonde tem água, o rebanho cresce. Estica mambastia. Pode cavar, que Deus vai abençoar. Pode cavar, que Deus vai colocar água. Ele disse a Moisés, fere a rocha. Senhor, essa rocha é quente. Fere a rocha. Senhor, essa rocha é dura. Moisés, fere a rocha. Senhor, isso aqui é um deserto quente. Fere a rocha. O teu trabalho é cavar, e o trabalho do Senhor é fazer a fonte brotar. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der. A samaritana ouviu estas palavras. Ei, Elias, Teia, junto do poço de Jacó. Jacó cavou o poço, Esteia, e nos dias de Jesus o poço ainda dava água. Em Sicar havia um poço que Jacó cavou, e o Esteia, o nome do poço é o Deus de Israel. O nome do poço é o Deus de Jacó. Ele cavou o poço, e poço que crente cava, Esteia, da água. Pode cavar, Deus vai abençoar. Pode cavar, Ele vai colocar a água. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaac semeou, Isaac colheu, e Deus prosperou Isaac. Aleluia. Aqueles gibeonitas eram trapaceiros, eram réus de morte. Aqueles gibeonitas eram idólatras. Aqueles gibeonitas eram pecadores, estavam na rota de destruição. Mas a graça do Senhor veio sobre eles. Não é por acaso que Josué ficou tão empolgado que não consultou o Senhor. Porque ele disse para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A graça do Senhor está estendida. Oh glória a Deus. A graça do Senhor está alcançando aqueles que não podiam ser alcançados. A graça do Senhor está chegando àqueles que não são da aliança. A graça desses gibeonitas representam os gentios. Esses gibeonitas
gibeonitas representam a igreja de Jesus Cristo, aqueles que não eram da promessa, aqueles que não eram do caule, do broto original, aleluia, mas foram enxertados na aliança, foram alcançados pela aliança, temeram pela sua vida e buscaram socorro na presença do Todo-Poderoso. Foram até Ioshua, foram até Yehoshua, o Senhor salva, e aquele pecador, pecadora, réu de morte, sentenciado para a morte eterna, mas que ouve do Deus de Israel. Você está ouvindo do poder do Deus de Israel, um Deus que é santo. E se nesta manhã você, como os gibeonitas, temendo pela tua vida, se nesta manhã você, como os gibeonitas, reconhecendo o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e você disser: eu vou deixar a idolatria, eu vou deixar o pecado, eu vou deixar o engano, e eu vou servir ao Deus de Israel, eu vou entrar em uma aliança com o Deus de Israel. O Senhor Jesus, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Essa aliança não pode ser quebrada, essa aliança não pode ser invalidada. Quem faz aliança com Ele muda de vida. Quem faz aliança com Ele, oh glória, se torna rachador de lenha e carregador de água. Aleluia, bendito seja Deus. Eu te faço um convite nessa manhã. Alguém não entende, alguém não compreende, oh glória, mas vocês fizeram aliança com Josué. Fizemos, mas vocês estão no prejuízo, vocês estão agora tendo que servir aqui nesse altar. Sentam muitos que são rachadores de lenha e carregadores de água. Mas você podia estar enchendo a cara. Você está no prejuízo, rapaz. Estou não. Não estou no prejuízo. Eu estou debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Eu não estou no prejuízo. O mal não pode me tocar, o inferno não pode me tocar, a morte não pode me tocar, porque eu estou debaixo da aliança do Deus Todo-Poderoso. Uma aliança inquebrável, uma aliança eterna, firmada não no meu coração, firmada não baseado no que eu posso, mas firmado naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Oh glória a Deus. Quem tem sede, vem a mim, beba. Sabe, Jesus, para proteger aquele que está na aliança, Ele disse: eu mesmo vou carregar o madeiro. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. A palavra nos diz: pelas pisaduras dele nós fomos curados. Ele tomou o madeiro da cruz, levou ao Monte Calvário. Ele foi erguido no madeiro, se fez maldito no nosso lugar. A sentença do pecado Ele tomou sobre si. E a palavra de Deus diz que quando ferido do seu lado, brotou sangue e água. Oh aleluia. Sangue para a purificação dos nossos pecados, água para nos dar salvação. Bendito seja Deus. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Aquele que tiver a vida por preciosa, Ele disse, perderá a sua vida. Mas aquele que não tiver a vida por preciosa, este ganhará a sua vida. Os gibeonitas preferiram arriscar as suas vidas, indo a Israel, indo a Josué. Eles preferiram, mesmo com todo engano, eles preferiram arriscar a sua vida, perder a sua vida. Oh aleluia. Mas foram fazer uma aliança. E quem faz aliança pode não merecer. Salvação não é porque a gente mereça. O povo sabia, eles não merecem a aliança. A aliança não é para eles. A promessa não é para eles. A promessa é para a semente de Abraão, segundo a carne.
Mas Deus também prometeu a Abraão a semente pela fé. Oh, aleluia. Ele disse: conta as estrelas, é a semente pela fé. Conta as areias do mar, é a semente segundo a carne. A promessa do Senhor também alcança Gibeá. A promessa do Senhor também alcança o Eveu. A promessa do Senhor alcança todo eu que disser: eu nego a mim mesmo, mas eu quero Jesus, eu quero a aliança. Vem para esta aliança. Se com a tua boca eles juraram aliança, eles firmaram aliança, oh, se com a tua boca confessares esta aliança, que Jesus Cristo, o Yeshua, o Deus Salvador, que Yehoshua é o teu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Verdadeiramente serás salva. Não para viver mais segundo o pecado, não mais para viver a vida antiga, mas para andar em novidade de vida. Ele vai mudar o teu coração, Ele vai transformar a tua alma. Quando o povo da terra disse aos gibeonitas: saiam da aliança, eles vão dizer: não, Hadash, não vamos quebrar a aliança, né? Mas vocês agora são rachadores de lei, carregador de água, mas a gente não abre mão da aliança. Ele nos deu a honra de servir ao verdadeiro Deus, de cultuar no verdadeiro tabernáculo. Ele nos deu a honra de participar da adoração do Deus Todo-Poderoso. Nós somos rachador de lenha para o altar da casa do Senhor. Nós somos carregador de água, da água da vida. Quem bebe desta água tem a vida. Eu te convido, vem, escreva: eu quero esta aliança na minha vida. Eu quero Jesus. Vem ser rachador de lenha também. Vem ser carregador de água. Há uma fonte que vai brotar em você, por onde você passar. Alguém está sedento, eu sou carregador de água, bebe. Aonde você passar, a terra é seca. Aí você diz: recebe água, terra, e a terra vai frutificar. A bênção vai contigo. Aonde você passar, está a morte, mas você é carregador de água, com você vai a vida. Aonde você passar vai ter frieza, mas o fogo está ardendo da tua vida, porque você é rachador de lenha, e rachador de lenha tem fogo, tem fogo, tem fogo. O Espírito de Deus habita em você. Aí os de Gibeá disseram: nunca mais eu saio da aliança. Vem para Jesus, vem, escreve: eu quero Jesus, eu quero Jesus.